Gente, o título da mensagem de hoje é Importância da Leitura Bíblica, tá? Parte 2. Por quê? Algumas semanas atrás, a gente falou um pouquinho da importância da Bíblia. Você lembra disso algumas semanas atrás? Que a gente fez o nosso jogo de perguntas aqui. Teve gente se matando para chegar aqui na frente por causa de um Kit Kat. Graças a Deus sobrou alguns e eu comi no meu escritório. Então, você lembra? A gente conversou um pouquinho e eu queria... O que a gente fez? A gente começou com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E a gente conversou um pouquinho de como a Bíblia, ela é primeiro ponto muito importante que eu queria que você lembrasse, que ela foi inspirada pelo próprio Deus. Então, desde lá Gênesis, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Quem escreveu Gênesis não estava vivendo lá. Não foi Adão que escreveu o livro de Gênesis. Aí que está a maravilha da Bíblia, de tantos detalhes que você encontra no livro de Gênesis, porque esse livro foi escrito apenas centenas de anos depois, lá em Moisés. Então, primeira coisa, quando você pega a sua Bíblia aí na sua mão, igual a minha Bíblia aqui, isso aqui não são apenas palavras de homens que sentaram um dia no seu quarto e falaram: eu vou começar a escrever um livro aqui e bimba. Não é isso, porque, primeiro, se fosse só coisa humana, primeiro que iria se contradizer, porque você tem aqui vários e vários autores aqui, são 66 livros, né? Escritos por pessoas diferentes. Então você para pensar, pessoas diferentes vão escrever coisas diferentes que vão se contradizer. Essa que é a coisa mais maravilhosa da Bíblia, porque ela não se contradiz. Então ela é inspirada por Deus, ela é algo divino, não são apenas palavras humanas. Então por isso que quando você lê isso aqui, você pega para estudar na sua casa, você pega para ter um tempo de leitura, você é completamente transformado, quando você realmente se entrega para essas palavras, porque não são palavras humanas, são palavras do próprio Deus para mim e para você. A gente conversou também um pouquinho de como ela é útil, então de como isso aqui não é inútil, porque ele é divino. Ela é útil para mim e para você nos dias de hoje, ela é prática, ela transforma o nosso ser, ela transforma quem nós somos. Então ela não é algo desnecessário, ela não é algo que você deixa lá no seu quarto juntando poeira. Ela é algo que você cuida, que você realmente, você anota, você marca. Eu não sou muito do marcar, mas eu comecei a marcar, não aguentei. Essa biblinha aqui é a minha bíblia de pregar, só que essa semana eu comecei a marcar ela. Só que eu achei um negócio muito massa. Por quê? Sabe aqueles grifa-texto que a gente normalmente usa, aquele grifa-texto que regaça com a Bíblia, que vaza tipo umas 3 páginas, atrás está marcado ainda? Eu achei um marcador de giz, é perfeito para a Bíblia, gente. Ele marca só a página que você quer, é muito útil, tá? Roubei da Isa. Que mais? A gente conversou um pouquinho também sobre o propósito da Bíblia. Qual que é o propósito? Qual que é o motivo de Deus ter nos dado a Bíblia? Então o propósito dela é nos aperfeiçoar, ela nos preparar para quem nós somos chamados a ser. Para um crente maduro pratica o que está escrito aqui. Foi uma das coisas que eu disse algumas semanas atrás. A gente citou vários textos que eu não quero ficar citando aqui. Então a gente vai para a parte 2 da nossa mensagem, que vai ser bem curta, tá bom? Então feche seu olho comigo. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo de palavra, te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra, Jesus, transforma quem nós somos, sua palavra transforma o nosso ser, Pai. E esse é o nosso desejo, Pai, ter a nossa personalidade, quem nós somos, nosso caráter, completamente transformado pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, corta o nosso ser, que a sua palavra entre no mais profundo da nossa alma, Pai, e transforme o nosso ser, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. Queremos olhar para a Bíblia, Pai, e falar: Pai, é aqui que eu preciso mudar, Pai. É nisso aqui. Por isso, Senhor, aponta, Pai, aquilo que precisa ser mudado no nosso caráter, Jesus, aquilo que precisa ser mudado no nosso ser, através da sua palavra, porque é uma ação do Espírito Santo dentro de mim e dentro de nós que estamos aqui nesse salão, Pai. Então o nosso desejo é realmente nos aprofundarmos nessa palavra e conhecer um pouquinho mais daquilo que o Senhor escreveu para nós. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então vamos lá, pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, título da nossa mensagem: importância bíblica, a importância da minha Bíblia. Você pode colocar aí do jeito que você quiser.
parte 2, tá? Parte 2. Primeiro ponto que eu quero, vou deixar 2 pontos hoje para você, tá? Então, primeiro ponto, anota aí. A Bíblia diz quem Cristo é. A Bíblia diz quem Cristo é. Por favor, coloca para mim o texto de João 6, capítulo 35. João 6. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que texto lindo. Olha que texto lindo. Então, sabe aquele desejo por algo a mais que existe no mundo? Aquele desejo insaciável que as pessoas procuram no mundo, procuram nos prazeres da vida? É isso aqui, ó. Jesus é aquele que sacia essa fome. Jesus é a razão e o motivo da vida. É Jesus. Então, primeiro, dentro do nosso primeiro ponto, Jesus é o pão da vida. Então, Jesus é aquele que nos dá motivo para viver. Jesus é aquele que sacia a nossa fome. Está com fome aí, mano? Está com fome por Jesus? É uma pergunta meio, você falar que sim, você falar, senão você não tem Jesus. Você falar que não, então, você não quer mais de Jesus? Prometo que a gente mais tarde não vai fazer essas perguntas assim, tá? Ponto 2, dentro do nosso ponto 1. João 11, por favor, João 11, versículos 25 e 26. João 11, versículos 25 e 26. Eu estou sendo bem breve, porque nas próximas partes que a gente for conversar, nas próximas semanas, eu vou detalhar mais, tá? A gente vai mais profundo nesses pontos que a gente está conversando aqui hoje, tá bom? Essa é a minha ideia. Então vamos lá. João 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha que massa. O próprio Jesus deixa uma pergunta para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que em Jesus existe vida eterna? Jesus, então, Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é, a sua vida não acaba aqui. A sua vida não tem um final aqui. A sua vida você não está vivendo para isso que você está enxergando aqui ao seu redor. Você não vive para que você tenha roupas melhores. Você não vive para os prazeres desse mundo. Você vive para algo a mais. E a Bíblia, quando você lê a Bíblia nos revela isso, a Bíblia te mostra isso, e a Bíblia te lembra, a Bíblia lembra a sua alma de que você vive aqui é muito raso, e que você está vendo ao seu redor é muito raso, e que a sua vida não é sobre o que você está enxergando ao seu redor. Então os seus problemas, as suas dificuldades, param de ser aqueles grandes penhascos que você não vê solução de escapatória, porque você se lembra, não é só sobre isso, não é só sobre isso. Olha o que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, outra coisa que a Bíblia nos revela a respeito de Jesus Cristo é que Ele é o mediador entre eu e você e Deus. Não, ficou meio estranho. Nós e Deus. Ele é o mediador. Então, uma coisa que eu quero que você... Por favor, isso aqui tem que entrar no fundo do seu coração. Chega de legalismo. Chega de achar que quanto mais você fazer, você vai merecer a presença de Deus, você vai merecer a salvação, você vai merecer coisas boas na sua vida, você vai merecer as bênçãos de Deus. Não funciona desse jeito. O único que media esse relacionamento entre nós e Deus é Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus Cristo que aproximou eu e você do próprio Deus. Foi a morte de Cristo, o sangue dele, que nos deu autoridade para habitar no Santo dos Santos. Por favor, não tente rasgar o véu pelas suas próprias forças. Não tente merecer a presença de Deus. Não importa o tanto de sacrifício que você fazer. Então, uma coisa tem que entrar na sua cabecinha. Para você se relacionar com Deus, não é sobre você jejuar mais, não é sobre você... Por favor, entenda, por favor, não corta isso no nome de Jesus, tá? Senão eu vou tirar isso aqui completamente de contexto. Não é sobre você fazer várias coisas, você jejuar muito, você orar muito, você ler 40 capítulos da sua Bíblia por dia,
para você merecer a presença de Deus. É sobre você entender que você não é merecedor da presença de Deus, e você era, na verdade, merecedor da ira de Deus, que você se arrepende, você entra num lugar de cobertura do sangue, que daí você começa a praticar essas coisas. Não é ao contrário, não é porque você pratica essas coisas que você é digno, você começa a praticar essas coisas porque você não é digno, e o fato de você não ser digno, quer dizer que você precisa de um mediador. Olha que revelação legal, você tem um mediador, e esse mediador pagou o preço. Então o nosso quarto ponto do que a Bíblia diz a respeito de Cristo é Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim que alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Existe um cara que venceu o pecado nesse mundo. Eu te garanto, por mais perfeitinho que você acha que você é, por mais santinho que você acha que você é, você não é merecedor. Você ainda, voltando para o ponto anterior, você ainda precisa de um mediador. Você ainda precisou de um cara que nunca cometeu pecado. Você ainda precisou de um Deus humano, de um Deus que se colocou em carne para morrer por mim e por você. A gente ainda precisou disso. Olha como isso é lindo. Então, primeiro ponto, a Bíblia nos diz, então a importância da Bíblia para nós hoje é que a Bíblia nos revela quem Cristo é. Tá? Então, 4 pontos a respeito de quem a Bíblia revela para nós que Cristo é. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. A Bíblia nos diz que Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia nos diz que Ele é o mediador entre Deus e homens. E o último ponto do nosso primeiro ponto, se faz sentido isso, é aquele que vence o pecado. Tá? Então, pão da vida, ressurreição e vida, mediador entre Deus e os homens e aquele que venceu o pecado. Tá bom? Agora, segunda parte importante da importância da Bíblia nos dias de hoje. A Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz quem eu sou. Isso aqui é muito importante, por quê? Independente do que você faça, independente se você está aqui na igreja, se o cara está aqui na igreja, independente se o cara está ali fora, bebendo, enchendo a cara, se o cara está se se o cara está consumindo drogas, se o cara está vivendo uma vida de prostituição, independente disso, a Bíblia afirma essas coisas a respeito de tudo e todos, de todos os seres humanos, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Na verdade, eu queria ter lido também 26, eu falei errado, perdão, Luca. Primeiro, você é criação de Deus. Você é criação de Deus. Você não foi um efeito de desejo, apenas de desejo de papai e mamãe, ou de um erro de alguém que acha que cometeu um erro. Você é criação de Deus. Deus pensou em você desde a fundação dos tempos, desde o começo de todas as coisas. Deus pensou a respeito de você. Deus pensou em te criar. Ponto 2, Jeremias 27, 11, famoso versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, eu não quero errar, e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, ponto 2, dentro do que a Bíblia afirma de mim e de você, é de que Deus tem planos para você, e de que Ele conhece melhor esses planos do que você mesmo. Isso é muito importante. Deus sabe melhor o que encaixa na sua vida do que você mesmo. Sabe aquele curso que você acha que você sempre gostou, você quis fazer da faculdade? Quando você coloca isso perante a presença de Deus, Deus começa a te revelar algumas coisas. Deus pode olhar na sua cara e falar, não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, aconteceu isso comigo. Eu, espertão, achei que queria fazer marketing, publicidade e propaganda.
Cursei 6 meses, fui extremamente infeliz. Tinha amigo que tinha agência, tinha amigo que estava assim, praticamente meio alinhado a um trabalho, estava curtindo a área, não sei o quê. Comecei a cursar o curso, falei, pô, legal, estou vendo o futuro aqui. Deu 4 meses, entrei numa crise de não saber o que eu estava fazendo com a minha vida. De Deus começar a dar uns tapas na minha cara, falando, André, eu já te falei o que você tinha que estar fazendo. A gente já conversou sobre isso, cara. A gente já conversou sobre isso, por que você está teimando em achar que você tem uma decisão melhor para você do que eu mesmo? Então, ponto 2, Deus tem planos para você, Deus te conhece, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então, primeiro é que você é criação de Deus, segundo que você é criado com um propósito. Salmos 139, versículos 1 ao 3. Salmos 139, versículo 1 ao 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Olha que coisa linda. Sabe aquele caminho que você traçou no passado e que você não quer falar para ninguém? Sabe aquele caminho que você traçou no passado, você tem vergonha desse caminho? Deus conhece. E deixa eu te falar, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa maravilhosa. É porque Ele olha para essa vergonha que você tem e Ele fala, eu te aceito, eu te quero, eu te desejo. Independente do que você fez, do que você faça e do que você vai fazer. Você é a criação de Deus, você ainda foi criado por um propósito e Ele ainda conhece seus caminhos. 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Último ponto, nosso ponto do que a Bíblia afirma sobre eu e você aqui. Eu e você somos amados por Deus. Eu e você somos amados por Deus. Então, olha aqui, voltando aqui. Somos criação de Deus, criados com um propósito. Deus conhece os seus caminhos. Você então é conhecido pelo próprio Deus. Você não é um Zé Ninguém. E o último, você é amado por Deus. Olha que coisa linda. Eu quero que você abaixe sua cabeça rapidinho. Feche seus olhos. Então deixa eu te falar umas coisas que você não é, cara. Primeiro, você não é um erro. Deus não olha para você e Ele vê um erro. Deus não olha para você e Ele vê um acidente. Deus, Ele olha para você e Ele não diz, nossa, esse cara é um sem propósito, esse cara aqui é um inútil, essa menina aqui não é amada. Não é isso que Deus olha para você e Ele diz, não é isso que Ele pensa, não é isso que Ele está enxergando em você. Não é isso. Você não é um rejeitado. Mesmo que seus pais tenham rejeitado você, mesmo que seus pais não saibam como te tratar, como conversar, como se aproximar de você, você tem um Deus que te conhece, que te deseja, que te ama e que pagou o preço mais alto por você. E mesmo conhecendo os seus caminhos do passado, mesmo conhecendo os seus caminhos do presente, e mesmo conhecendo até os caminhos que você vai tomar no futuro, Ele escolheu te amar, Ele escolheu o sacrifício, Ele escolheu derramar tudo o que Ele tinha de mais precioso por você. Então, a Bíblia nos revela quem Cristo é e quem você é. E algo muito importante, a Bíblia revela quem você não é. Isso é muito importante. Para que não haja sombra de dúvida na sua mente, no seu coração. Deus, Ele tira todas as dúvidas, Ele afirma várias e várias coisas sobre você. E é por isso que é importante você ler sua Bíblia. E é por isso que é importante você gastar tempo na sua semana estudando a palavra de Deus, para você relembrar a sua alma. Quando você entrar num tempo de crise, um tempo até de depressão, você lembrar a sua alma, não, eu sou amado por Deus, não, eu sou escolhido por Deus, não, eu não sou rejeitado,
não sou acidente, não sou uma pessoa sem propósito, eu não sou uma pessoa sem rumo. Não é isso que você é. Porque não é isso que Deus pensa a seu respeito. Não é sobre isso. Amém, Jesus. Pai, nós queremos lembrar a nossa alma de certas coisas, Pai, de quem nós somos em Ti, Pai, Jesus, de quem você afirma que nós somos, Pai. Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, uma fome, uma sede pela Sua palavra, Pai. Fome e sede pela Sua palavra. Pai, não estou falando de legalismo, Pai, não estou falando sobre cumprir uma tabela de leitura bíblica, não estou falando de ler 30, 40 capítulos por dia, Pai, da Sua palavra, só por ler, Pai, mas realmente entender quem você é, aprender sobre o seu caráter, Pai, aprender os seus desejos, os seus anseios, Pai. Pai, não queremos obedecer a Sua palavra por medo das consequências, mas queremos obedecer a Sua palavra por causa de um amor que foi derramado sobre o nosso coração. Esse é o anseio do nosso coração, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Então, Pai, primeiro o Senhor nos lembra quem nós somos, e também o Senhor nos lembra quem Cristo é e o que Cristo fez por mim e por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus. Amém.